Muito boa noite a todos. Antes de iniciarmos a reflexão de hoje, vamos pedir ao plano espiritual superior, aos espíritos de luz, ao nosso Pai Maior, grande arquiteto do universo, que abençoe este nosso trabalho, que abra os nossos corações e as nossas mentes para que possamos aurir os ensinamentos preciosos que a espiritualidade preparou para nós nessa noite de luz. Vamos pedir, a exemplo do que fizeram no Evangelho, que aumente a nossa fé, o Senhor Deus, que aumente a nossa fé e nos dê o comportamento e as atitudes adequadas para a manutenção da fé em nós mesmos e nos nossos irmãos, com os quais convivemos, encarnados e desencarnados. Abençoai, pois, Senhor nosso Deus, a nossa iniciativa. Lembramo-nos nesse momento de todos os que sofrem, de toda a humanidade, mas especialmente daqueles que estão abandonados nas ruas, nos leitos dos hospitais, nas instituições de caridade, ou que é pior, muitas vezes abandonados dentro de suas próprias casas, vítimas da falta de amor, vítimas da falta de bondade, vítimas da indiferença e da ignorância dos seres que lhes são mais queridos. Pedimos para que haja paz no mundo, para que o movimento espírita jamais deixe esfriar a fé, a esperança e a caridade nos corações de todos quantos se manifestam favoráveis à doutrina dos espíritos, à reencarnação, chances abençoadas de colocarmos em prática os ensinamentos do Mestre Jesus e aprendermos a amar incondicionalmente a tudo e a todos, como nos recomendou o Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus. Com amor e confiança, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso Senhor Deus são o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre o texto A Fé Religiosa, do Espírito Emmanuel. E eu vou retomar o texto, obviamente, para que possamos, tendo ele mais presente em nossa memória, sabermos mais precisamente os pontos essenciais da reflexão que vamos desenvolver. Diz-nos o texto de Emmanuel: em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. As ideias do céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Os indígenas da América admitem o paraíso de caça abundante e danças permanentes, com reservas inesgotáveis de fumo. Os esquimós localizam o Éden nas cavernas adornadas. As tribos Maori, que cultivam a guerra por estado natural de felicidade, esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna, em que se digladiem indefinidamente. Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associados à ideia da sobrevivência. De conformidade com a crença por eles esposadas, nas eras mais remotas, os desencarnados eram submetidos às apreciações do juiz dos mortos. Os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de se deliciarem ante os coros celestes, e os maus desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna, o deus da água, onde se instalariam em câmeras infernais, algemados uns aos outros, por laços vivos de serpentes. Situados, porém, na sementeira da verdade, sempre admitiram que do palácio celeste ou do abismo tormentoso as almas regressariam à esfera carnal, de modo a se adiantarem na ciência da perfeição. Os assírios caldeus supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas, sob amplo domínio das sombras. Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça póstuma alcançam um grau mais alto. No Hades terrificante de Homero, os espíritos são julgados por Minos, filho de Zeus.
Os gauleses aceitavam a doutrina da transmigração das almas e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior. Os hebreus localizavam os desencarnados no Sheol, que Job classifica como sendo terra de misérias e trevas, onde habitam o povo e a morte. Com Virgílio, encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis de retribuição. Na entrada do orco, há divindades infernais para os trabalhos punitivos, quais a guerra, o luto, as doenças, a velhice, o medo, a fome, os monstros, os centauros e as árpias, as fúrias e a hidra de Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fazem presas da ilusão durante a vida física. Entre esses deuses do abismo, ergue-se o velho Ulmeiro, em cujos galhos se dependuram os sonhos, aí principiando a senda que desemboca no Aqueronte, enlameado e lodoso, com largos redemoinhos de água fervente. Os egípcios atravessavam a existência consagrando-se aos estudos da morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além-túmulo. Mais recentemente, Maomé estabelece novas linhas à vida espiritual, situando o céu em 7 andares e o inferno em 7 subdivisões. Os eleitos respiram em deliciosos jardins, com regatos de água cristalina, leite e mel, e os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel, alimentando o estranho fogo que tudo consome, e Dante, o vidente florentino, apresenta quadros expressivos do inferno, do purgatório e do céu. As realidades da sobrevivência acompanham a alma humana, que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades da terra. O corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma em aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível, que se lhe afigura ao pensamento angustiado como sendo o paraíso perdido. Desajustado na terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada alma, porque, se o coração que pede é portador da boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar e um novo caminho se desdobra à frente da alma opressa e fatigada, que se volta para o além, cheia de amor, sofrimento e esperança. Que texto maravilhoso! Que texto escrito sob inspiração divina e tão nobre que nos faz realmente pensar muito, né? Todas as civilizações humanas, né? Todos os povos, desde os mais antigos até os mais recentes na história da humanidade, sempre manifestaram, né, como condição inata da sua criação, como seu DNA divino, né, o desejo latente de retorno à pátria celestial. Assegura-nos o Livro dos Espíritos que o espírito sonha com o seu retorno ao mundo espiritual e deseja ardentemente que isso aconteça, porque a nossa pátria celestial e a nossa morada definitiva está exatamente lá, no mundo espiritual. E aqui, como nos fala muito bem o texto de Emmanuel, né, nós estamos aqui, né, exatamente neste mundo, aprendendo, né, como fazendo um estágio de aprendizagem, né, num veículo de carne, num corpo carnal. Mas é transitório esse período, né? Um período de aprendizado que é transitório. Estamos passando por aqui para o grande aprendizado do amor. Diz-nos Chico Xavier, né, que o homem vem a este mundo para aprender a amar. E aí ele retorna quantas vezes forem necessárias até que tenha aprendido. E a aprendizagem do amor se dá mediante uma série de desenvolvimentos morais, psíquicos, intelectuais que o homem precisa fazer estando encarnado. E a questão da fé, desse anseio, né, pelo retorno à pátria espiritual, a fé é esse elemento essencial para que isso verdadeiramente ocorra. É preciso que nós saibamos interpretá-la à luz da doutrina espírita, né? Vamos ver também, importante não confundir a fé com presunção.
Isso é o que está assegurado para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, dos itens 1 ao 12, né, os autores desse belíssimo documento de fé, de esperança, de caridade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é um documento espiritual de valor incalculável. Lá está escrito no item 4, cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. E Paulo Apóstolo lembra-nos muito bem na carta aos Filipenses, quando diz: tudo posso naquele que me fortalece, que a fé é esse elemento essencial através do qual nós removemos montanhas, como nos diz o Mestre. E todas as montanhas, vamos falar das montanhas especificamente, que não são as montanhas do plano geológico da Terra, mas as montanhas da nossa ignorância, da nossa insensatez, da nossa falta de amor ao próximo, né, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Essas são as verdadeiras montanhas que nós temos que remover através da nossa fé. Mas vamos estudar a fé não confundindo este sentimento inato ao homem com a presunção. Né? A presunção é menos do que o orgulho, né? É menos fé do que o orgulho, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, a presunção, né, a atitude do presunçoso, a atitude daquele que não é humilde, que é arrogante, ela é contrária à fé. Né? Muitas vezes são bravatas que esses espíritos lançam, mas não confundir essas bravatas, essa arrogância, essa presunção com fé, porque isto não é fé. Assegura-nos o Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é um sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Nós precisamos ter vontade de progredir, de evoluir e sabermos constantemente que estamos sempre acompanhados pelos espíritos de luz que o plano espiritual generosamente nos concede para nos acompanhar em todas as nossas missões, em todas as nossas abençoadas encarnações, através das quais nós iremos evoluir. Então, repetindo, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação, e tem 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é o nosso destino, a nossa destinação? Ao retorno à pátria espiritual. A pátria espiritual, o mundo astral, é a nossa destinação. Temos em nós a fé como esse sentimento natural, inerente ao nosso DNA, né? DNA espiritual, de que nós retornaremos um dia ao convívio definitivo no mundo espiritual, com o nosso Pai Maior, com o grande arquiteto do universo e com todos os espíritos de luz que já tiverem passado pelas inúmeras etapas, né, de formação espiritual, através das diversas milhares, milhões de encarnações que os espíritos passam para conseguirem chegar à perfeição e assim terem o retorno à pátria celestial assegurado. E esse retorno se assegura e se efetiva na praxis efetiva da caridade, na prática efetiva do mandamento maior do amor que nos foi legado por nosso Senhor Jesus Cristo e explicado com um brilhantismo incomparável no seu Evangelho, na sua vida, na sua presença entre nós, encarnado, e posteriormente na sua presença entre nós em espírito, através do legado de todos aqueles que trabalharam incansavelmente pelo estabelecimento do reino de Deus. Então é importante a gente entender essa dimensão da fé. A fé, para ser vantajosa, lembra-nos São Tiago na sua epístola, que se encontra no Novo Testamento das Sagradas Escrituras. São Tiago nos lembra da fé que precisa ser associada às obras, porque a fé sem obras, diz-nos São Tiago, é morta em si mesmo. Mas que obras? Obras de amor, de caridade, de fraternidade, de auxílio,
incondicional ao próximo, auxílio desinteressado. São essas as obras que são filhas verdadeiras da nossa fé. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz também que a fé é a mãe da esperança e da caridade. São consequências naturais da fé, a esperança e a caridade. São filhas da fé, a esperança e a caridade. E a fé e a esperança e a caridade, essas três virtudes, formam uma trindade inseparável, onde a fé verdadeira, também a caridade, também a esperança, também a confiança na providência divina, que muitas vezes essa confiança, infelizmente, nos falta. Muitas vezes confiamos mais nos resultados pouco expressivos da nossa arrogância do que na providência divina que incansavelmente nos acompanha, nos assegurando a possibilidade de novamente tentar vencer as nossas limitações, de novamente tentar vencer a nossa ignorância, de novamente, através da fé, removermos as montanhas da nossa ignorância, da nossa insensatez, da nossa falta de amor ao próximo, montanhas estas que, infelizmente, se alojaram em nossos corações. Como nos lembra o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus, quando nos fala que toda maldade tem origem no interior do homem, porque não é o que entra pela boca do homem que o mancha, mas sim o que procede do coração do homem. Isto sim o mancha, porque é de dentro de nós que sai a maldade. O mundo é um grande espelho, um espelho que reflete com precisão não apenas o rosto físico de cada um de nós, mas reflete o nosso rosto espiritual, a nossa interioridade. O mundo reflete o que há dentro de nós. Enquanto dentro de nós houver maldade, inveja, assassinato, adultério, todo tipo de degeneração moral, essas coisas também estarão, infelizmente, presentes na nossa sociedade, na nossa civilização. Somente quando procedermos à reforma íntima, conseguiremos exterminar de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus e da convivência fraterna com os nossos irmãos. A começar pelo orgulho e pelo egoísmo, que são os pais de todos os vícios que a humanidade ostenta, carrega e, infelizmente, difunde à custa de inúmeros males que se multiplicam por conta da nossa falta de fé, da nossa falta de humildade, por conta da nossa invigilância espiritual. Então é necessário que a gente, mais do que nunca agora, se assegure, como nos lembra o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, das três virtudes que precisamos cultivar: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, nos afirma Paulo, é a caridade. Mas lembremos-nos da importante instrução que hoje vimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a instrução de que a fé é a mãe da esperança e a mãe da caridade. Somente a nossa fé poderá ser considerada legítima quando nos levar na direção do amor, quando nos levar na direção da fraternidade, da solidariedade, fazendo com que todos à nossa volta percebam o quanto Jesus está em nós, o quanto Jesus não está apenas nos nossos livros, na nossa mente, o quanto o Espiritismo não está apenas na nossa mente. Podemos estudar a codificação toda, podemos ler e estudar as mais de 500 obras escritas, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier, mas se ficarmos apenas no estudo e não praticarmos o que estamos aprendendo, qual o valor que isso tudo terá? Qual o valor que isso tudo terá para a nossa vida e para a vida das pessoas com as quais convivemos? Prestaremos serviço melhor e de maior utilidade a toda a humanidade quando a nossa fé nos levar sempre em direção ao outro, ao próximo, ao alívio do sofrimento alheio, à solidariedade, ao amor incondicional a todas as criaturas e a todas as criações de Deus. Assim, demonstraremos que a nossa fé é uma fé associada às obras de Deus, às obras do amor, da paciência, das virtudes que precisamos cultivar constantemente para encontrarmos a paz que tanto desejamos. Essa paz que hoje falta no mundo inteiro. Afinal, o poderio das armas termonucleares assegura-nos, as publicações mais recentes,
que são esse poderio é capaz de destruir o planeta Terra 73 vezes. Eu fico pensando se utilizássemos toda a engenharia, toda a inteligência que utilizamos para a construção das armas, se essa mesma inteligência, se essa mesma engenharia fosse utilizada para aliviar a fome, as doenças de toda a humanidade. Com certeza, a Terra seria um planeta muito melhor do que é atualmente e com certeza já teríamos ingressado há muito tempo no plano de regeneração. Já teríamos deixado as provas e expiações muito distantes de nós. Porém, ainda chafurdamos no lodaçal dos nossos vícios. Ainda damos mais valor à matéria do que ao corpo. E aí nos lembra o texto de Emmanuel, brilhante, que foi lido essa noite, que exatamente o nosso apego à matéria, às coisas mundanas, né, elas são consequências do nosso aprisionamento à ilusão dos benefícios materiais, à ilusão dos prazeres mundanos, ao nosso hedonismo, à nossa busca constante de prazeres carnais, de prazeres mundanos. Falta-nos, portanto, como dizia Chico Xavier, desenvolver em cada um de nós o senso de eternidade, o senso de que estamos passando aqui, que esta vida é apenas uma passagem, entre tantas outras que vamos com certeza fazer, rumo ao nosso aperfeiçoamento, mas que a nossa destinação final, o nosso destino final é a pátria celestial. É o plano espiritual superior, é o mundo astral. Estamos destinados, né, a esse futuro, né, quando estivermos devidamente purificados das nossas imperfeições, o nosso destino será o plano espiritual superior. E lá, já espíritos purificados e perfeitos, poderemos então contribuir com muito mais eficácia para todos aqueles nossos irmãos que ainda não tiverem conseguido fazer a sua reforma íntima. Trabalharemos incansavelmente para que todas as criaturas de todo o universo prossigam na sua marcha evolutiva e para que Jesus, mais uma vez presente em nossos corações, relembre carinhosamente em nossas mentes, em nossos corações, que ele veio a este mundo e que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Seremos, portanto, agentes, né, do Evangelho, agentes praticantes da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de amor e de paz, que deve ficar não apenas em nível do nosso estudo, em nível da nossa fraca intelectualidade, mas deve estar armazenada carinhosamente onde devemos armazenar os nossos maiores tesouros, que é o nosso coração. Que Deus, Jesus, né, e todos os espíritos de luz, que a nossa mãe abençoada, Maria de Nazaré, que no plano espiritual tem um hospital fantástico, Hospital Maria de Nazaré, que cuida daqueles que deram fim à própria vida, daqueles que enveredaram pelo caminho tortuoso e difícil do suicídio, que essa Mãe bendita esteja sempre ao nosso lado, colocando em nós a esperança, a fé na providência divina, para que, alimentados por essa fé, possamos produzir as obras de caridade, de esperança, que com certeza são o remédio mais precioso para as doenças que, infelizmente, ainda assolam toda a humanidade. Com amor e esperança, vamos então agora, demonstrando a nossa fé, encerrarmos essa nossa humilde reflexão, pedindo ao Pai Maior que abençoe a cada um de nós, aos nossos lares, ao nosso centro espírita, a nossa comunidade espírita, pedindo ao Pai Maior que socorra de pronto através dos braços daqueles filhos sensíveis à mensagem do Cristo, que já são obreiros da vida eterna, para que socorram imediatamente todas as pessoas que estiverem passando por necessidades, abandonadas nas ruas, nos leitos dos hospitais, para que a nossa voz não seja apenas uma voz que sirva para embelezar, né, as nossas atitudes mais distantes de Deus, mas que sirvam principalmente, né, para alimentar as atitudes que verdadeiramente sejam de caridade, de amor fraterno, incondicional a todas as criaturas, a todas as pessoas com as quais convivemos e conviveremos nas próximas encarnações abençoadas que com certeza virão. Com amor e confiança, oremos então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma noite abençoada a todos. Estejam sempre com Deus. Um abraço fraterno em todos que estão nesse momento nos acompanhando.